Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser a respeito de coronavírus. Então, quais as consequências dessa pandemia, quais as consequências financeiras, dessa pandemia e como você pode se planejar para conseguir superar essa crise financeira, esse momento difícil. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir o teu like, gostaria de pedir que você siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim. Dá essa força pra gente, ajuda o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. Coronavírus, gente. Vocês têm acompanhado a respeito das notícias que têm saído. Então, é uma pandemia que tem causado uma grande calamidade na saúde pública, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isso tem feito com que as pessoas tenham ficado em casa, numa reclusão social. E isso também fez, financeiramente falando, com que a demanda caísse muito. Então, é uma crise que tem afetado bastante a demanda e, por conta disso, tem feito oscilações no preço e tem prejudicado muito também as pequenas e médias empresas, principalmente. Agora, por que essas pequenas e médias empresas ficam muito mais prejudicadas do que as grandes empresas? O que acontece para que essas empresas tenham um prejuízo muito maior? O primeiro ponto que a gente tem que avaliar é que a empresa maior ela tem uma margem de trabalho muito maior do que uma empresa pequena. Então isso gera um conforto maior para ela e ela acaba conseguindo sobreviver melhor a crise do que uma empresa muito pequena que não tem uma margem tão grande, tá ok? Esse é um ponto que favorece as empresas em larga escala. Um outro ponto que a gente tem que considerar é exatamente o ponto principal aqui nesse vídeo, que é a falta de planejamento. Então, uma empresa grande, normalmente ela já vem tendo um planejamento financeiro bem estruturado, um planejamento financeiro bem sólido dentro da empresa. Enquanto que as empresas pequenas e médias, elas não costumam ter um planejamento tão grande, elas não costumam nem sequer, muitas delas, principalmente as pequenas empresas, não costumam nem sequer ter um planejamento financeiro. As empresas simplesmente vão vendendo e vão pegando lucro, enfim. Muitas empresas agem dessa forma, muitos dos pequenos empresários atuam dessa maneira. Então, apesar deles terem muitas vezes um valor considerável de lucro, um valor que para muitas famílias é um valor, sim, a nível Brasil, relevante, um pequeno empresário que ganha aí seus 10, 12 mil por mês, 15 mil por mês, enfim, vamos gerar aí na casa em torno de 10 mil, isso para as famílias brasileiras é um valor considerável, é um valor bem relevante, sim. Só que apesar dele ter essa receita positiva, essa receita favorável a ele acaba não se planejando com isso. E aí ele deixa o planejamento da empresa dele a desejar. Então hoje, mais de 50% das pequenas e médias empresas estão sob a iminência de falência, estão sob o risco de falência. Muitos dos pequenos e médios empresários estão sim muito preocupados com a crise e o pedido de falência já aumentou bastante, a gente já tem visto que aumentou muito e infelizmente é bem possível que isso venha a ocorrer até o final dessa crise financeira, até o final dessa pandemia, até porque a gente não sabe quando que isso vai passar. Então as empresas, muitas vezes as lojas acabam tendo que ficar fechadas, os empresários não podem abrir, não conseguem vender ou não conseguem vender nada ou diminuíram muito a quantidade de venda. Apesar disso, eles ainda têm alguns custos fixos que eles têm que exercer pagamento. Então, muitas vezes, aluguel ele tem que continuar pagando, já se sabe aí que alguns aluguéis não estão sendo cobrados, enfim. Ele tem algumas dívidas, talvez, que ele tenha que pagar, financiamento. Também a gente já sabe que alguns bancos já estão considerando aí a possibilidade dos empresários não pagarem por enquanto e até mesmo das pessoas não pagarem, enfim. Tudo isso impacta diretamente para que o empresário ele consiga sobreviver a uma crise como essa. Então, seria muito importante que o empresariado ele estivesse preparado e com um planejamento financeiro em mãos, exatamente para que ele conseguisse gerir melhor o fluxo de caixa dele, fazer renegociação das dívidas, enfim, ter uma reserva de emergência considerável. Então, tudo isso ajudaria muito para que essas pequenas e médias empresas conseguissem, pelo menos, sobreviver a essa crise, conseguissem passar por isso, superar esse momento, para continuar as suas atividades. Então, eu acredito que isso tenha acontecido não só no Brasil, no mundo todo, mas por muita falta de planejamento, sim, nas empresas. E isso acaba afetando também o dia a dia das pessoas, e a parte financeira das pessoas, porque com a questão do fechamento dessas empresas, as pessoas não estão podendo trabalhar, enfim,
está ocorrendo muitas demissões, está ocorrendo muito também a redução de salários. Então aqui no Brasil a gente já sabe que muitas pessoas tiveram seu salário reduzido aí em 50%, muitas pessoas também foram mandadas embora. Enfim, isso tem causado muitos problemas. Como que as pessoas podem se preparar, podem se planejar exatamente para poder passar por esse momento e conseguir superar? A gente sabe que isso vai impactar sim no dia a dia, na vida financeira dessas pessoas, mas como que ela consegue fazer com que o impacto seja um pouco menor, ou como que ela consegue anular esse impacto se ela tiver, é claro, já um planejamento, se ela já tiver uma reserva, enfim, como que ela consegue passar por esse momento. Então eu vou citar 4 pontos aqui dentro de um planejamento financeiro que eu acredito que possa sim ajudar, principalmente as pessoas no momento de crise, como que a gente está vivendo agora. São 4 pontos importantes em qualquer planejamento financeiro pessoal e familiar, que as pessoas, o certo seria as pessoas já terem isso dentro dos seus planejamentos, já se planejarem pensando dessa forma, pensando nesses pontos, mas outros pontos também são importantes dentro do planejamento financeiro, mas no momento de crise eu acredito que esses 4 pontos têm uma importância aí fundamental para que as pessoas consigam superar um momento de dificuldade financeira, um momento de imprevisto como que a gente está vivenciando atualmente. Então, o primeiro ponto que eu vou levar em consideração aqui é o seguinte, é o controle de receitas e despesas. Então, o controle de receitas e despesas já é algo que é fundamental no dia a dia das pessoas como um todo, não só no momento de crise, mas é algo que vai te ajudar muito no momento de crise. Por quê? O primeiro ponto é que você tem que ter um controle de receitas e despesas para saber se você está tendo déficit ou superávit. Você tem que saber quanto que você ganha e quanto que você gasta. Se você não souber isso, infelizmente, você não vai conseguir levar uma vida financeira sadia, uma vida financeira sólida, saudável. Então, a gente vê muitos clientes, muitas pessoas, principalmente as pessoas que ganham valores maiores, que têm um salário maior ou que têm uns rendimentos maiores, não ter um controle muito forte, muito rígido em cima das despesas, das receitas e despesas. Por quê? Porque essas pessoas, como elas ganham bem, como elas ganham muito bem, na maioria das vezes, elas acabam não se importando muito com isso, não ligam muito para isso, e muitas vezes acontece sim da pessoa estar gastando até mais do que ela ganha. Ela acha que ela ganha tão bem que ela pode gastar à vontade, só que ela não percebe que ela está ali numa situação que ela está gastando mais do que ela ganha, e aí ela acaba entrando num momento de dificuldade financeira, que ela pode se tornar uma pessoa endividada, enfim. Isso daí pode atrapalhar muito a vida financeira da pessoa, apesar da pessoa ter um rendimento bem favorável, ter um salário bom. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto seria esse, você ter um controle exatamente para você saber se você está com déficit ou superávit no teu dia a dia financeiro, na tua vida financeira, no mês a mês ali. E é importante, a gente sabe, ter sempre um superávit. A gente não consegue levar uma vida financeira sadia, sólida, se a gente não tem superávit todos os meses no nosso controle de receitas e despesas. Tá ok? Então, ganhar mais do que a gente gasta é fundamental. Outro ponto importante é o seguinte, no momento de crise como que a gente está vivendo, se a pessoa é mandada embora ou se a pessoa perde o emprego, enfim, ela vai ter que reduzir o custo mensal dela. Ela vai ter que buscar de alguma forma reduzir os custos. E quando ela tem um controle firme ali das receitas e despesas, quando ela tem clareza nessas receitas e despesas dela, ela sabe exatamente aonde que ela gasta, como que ela gasta o dinheiro dela. Então ela sabe quais os setores que ela gasta mais, quais os setores que ela gasta menos, quais os setores que são prioridade, enfim, ela sabe exatamente aonde que ela pode diminuir custo, ela sabe exatamente aonde que ela pode recorrer para poder reduzir o custo mensal dela. Isso é fundamental, porque no momento de crise que você muitas vezes precisa reduzir drasticamente o seu custo, você precisa fazer isso rapidamente, é importante você já saber aonde que você consegue essa redução para você ter uma resposta mais rápida e não ficar dependendo muito aí das suas reservas, enfim, para que você consiga sim fazer isso de maneira mais rápida, mais eficaz. O segundo ponto que a gente leva em consideração é uma reserva emergencial. Então assim, novamente falando, todas as pessoas, todo o planejamento financeiro deve sim se preocupar com uma reserva emergencial. Só que no momento de crise, como que a gente está vivendo agora, a reserva emergencial é fundamental. Porque, novamente, se você perde o emprego, se você está aí com as suas receitas, com 50% só das suas receitas, você precisa ter uma reserva para ter aonde você se segurar, para você ter
uma gordura para poder queimar. Se você não tem uma reserva de emergência, você vai ficar apertado, você vai ficar ali numa situação difícil. Então você vai aumentar muito a tua preocupação, muitas vezes você vai ter que buscar fazer outras coisas que você não está acostumado a fazer porque você vai precisar de dinheiro, então você vai ter que buscar emprego de qualquer forma, você vai ter que buscar uma solução aí na pressa, na correria, para poder solucionar isso, enquanto que se você tem uma reserva de emergência, você pode fazer isso com mais calma, com mais tranquilidade, e você pode se planejar melhor também para poder fazer até esse tipo de coisa. Então, ter uma reserva de emergência é fundamental, não só no momento de crise como que a gente está vivendo, mas é fundamental no teu dia a dia por conta dos imprevistos que podem acontecer. E se você não tem uma reserva de emergência, você acaba que pode ser gravemente impactado com o teu planejamento financeiro no momento de imprevisto, no momento de dificuldade, tá ok? É muito importante também essa reserva de emergência, ela está enquadrada às tuas necessidades, tá? Existem muitas pessoas que acham que estão com que tem uma reserva de emergência, que esse ponto está ok dentro do planejamento delas, mas na verdade não está suprindo a necessidade dela. Muitas vezes está abaixo da necessidade ou acima da necessidade. E aí são dois problemas diferentes. A pessoa que está abaixo da necessidade dela, ela está com um risco muito maior, ela está mais exposta ao risco. A pessoa que está acima da necessidade dela, ela está perdendo aí um custo de oportunidade. Então, esse dinheiro que está ali em reserva de emergência, ele poderia estar melhor investido, mais bem aplicado, gerando uma rentabilidade melhor para aquela pessoa do que estando ali na reserva de emergência. Como que a gente consegue mensurar isso? Então, são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Vou citar rapidamente aqui alguns são tipo de emprego que a pessoa leva, se tem ou não dependentes financeiros, quantos dependentes financeiros essa pessoa tem, qual a renda que ela tem, o custo mensal dela, enfim. Alguns desses pontos são importantíssimos na hora de você formar uma reserva de emergência. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto que a gente separou é o seguinte: risco, que é até o que a gente está falando aí essa semana no Instagram. A gente está colocando alguns vídeos rápidos falando a respeito de risco, dos tipos de risco existentes aí, alguns dos riscos existentes dentro do planejamento financeiro. Mas a pessoa ter um controle dos riscos é fundamental para ela. E não só risco de saúde, de perda de patrimônio, enfim, mas os riscos também do dia a dia da pessoa financeiramente falando. Então, o que pode afetar no dia a dia dessa pessoa a parte financeira? Como, por exemplo, a perda de emprego. Se a pessoa não leva isso em consideração, isso é um risco que toda pessoa tem. Todo mundo que está empregado aí corre esse risco, a não ser quem é servidor público, né? Mas muitas vezes também corre esse risco. O risco é muito menor, mas a pessoa corre o risco. A pessoa que tem carteira assinada aí, mas trabalha numa empresa privada, ela tem um risco maior quanto à perda de emprego do que um servidor público. Uma pessoa que é autônoma, que não tem nem sequer a carteira assinada, ela é autônoma, vamos colocar aí, ela é um advogado, essa pessoa é advogado, é um médico, enfermeiro, dentista, médico veterinário, enfim, contador. Essa pessoa, ela tem um risco ainda maior. Por quê? Porque ela não tem uma receita certa todo mês. Ela tem uma volatilidade maior na receita dela. E aí, muitas dessas pessoas falam: eu não consigo me planejar porque eu não tenho um valor certo todo mês caindo na minha conta. Você consegue se planejar sim. Você tem que mensurar o teu risco e você tem que levar em consideração pelo menos aí 6 a 12 meses das tuas receitas para você traçar uma média e saber mais ou menos quanto que você ganha. Então, ter um controle de riscos é fundamental para que esses eventos, esses imprevistos, não te atinjam ou te atinjam com uma eficácia menor, que você não seja tão atingido no momento de imprevisto como esse. Por fim, a gente vai colocar aqui o controle de gastos. É o que a gente costuma brincar, que até para se gastar, a gente tem que ter planejamento, tem que se planejar sim, até na hora de gastar. São 3 pontos que eu separei dentro do controle de gastos. O primeiro deles, tá, é o seguinte: se a gente não planeja os nossos gastos, a gente simplesmente sai gastando aleatoriamente. Isso não é bom. Por quê? Porque você deixa, muitas vezes, de comprar ou de adquirir bens, de adquirir patrimônio, que são prioridades na tua vida. Por quê? Porque você está gastando aleatoriamente. Muitas vezes as pessoas não sabem nem com o que elas estão gastando. Então, se você não tem um controle de gastos eficiente, você simplesmente vai comprando, vai gastando, e quando você vai ver no final do mês, o teu dinheiro acabou, aquilo que é prioridade para você, você não consegue comprar. Então, o segundo ponto foi exatamente essa questão que eu estou falando aqui já, que é da prioridade. Quando você vai gastando aleatoriamente,
Normalmente, as coisas que a gente tem maior prioridade na nossa vida requer um valor maior de dinheiro, um valor de capital maior. Então você muitas vezes tem que poupar dinheiro para aquilo. É a troca de um carro, é a compra da casa, uma casa de praia, fazer uma viagem, enfim. Tem certas coisas que normalmente são prioridades para a gente, que necessitam de valores maiores. E se você ficar gastando aleatoriamente, não tem jeito, você não vai conseguir juntar dinheiro para essas coisas. A não ser que você tenha muito dinheiro sobrando e aí você pode gastar aleatoriamente, enfim. Só que mesmo se você tem muito dinheiro sobrando e você tem um controle de gastos eficiente, se você faz um planejamento financeiro bem bacana na sua vida, você vai conseguir ver uma prosperidade maior, uma eficiência maior na sua vida financeira. Então, se você tem, sim, muito dinheiro e aí você consegue ganhar muito mais, você consegue ganhar muito, enfim, você vai ver que a facilidade para você montar um planejamento e para você enquadrar isso é muito maior, você acaba fazendo uma aquisição muito maior, você acaba construindo muito mais patrimônio do que você constrói caso você não faça um planejamento financeiro eficaz. O último ponto aqui que eu separei do controle de gastos é por conta de oportunidade. Se você tem um controle de gastos e com isso você consegue ter um superávit bacana, você consegue acumular um patrimônio bacana, você consegue acumular dinheiro, juntar dinheiro, você acaba tendo dinheiro em mãos. E aí esse dinheiro em mãos, ele possibilita que você consiga melhores negócios, ele te possibilita aproveitar as oportunidades que vão aparecer no dia a dia. Então, quando a gente vê uma crise como essa, principalmente, a gente vai ver que muitas pessoas que estão passando por necessidade, que não se planejam e passam necessidade por conta disso, elas vão ter que se desfazer de patrimônio, às vezes. Então, elas vão abrir, num momento como esse, muitas oportunidades acabam aparecendo exatamente por conta do desespero de algumas pessoas. E se você tem um planejamento eficaz, se você guarda dinheiro, você tem esse custo de oportunidade na tua frente, você consegue aproveitar essa oportunidade no momento que ela aparece. E acaba que, a gente fala que isso daí acaba virando um ciclo vicioso, porque você começa a aproveitar as oportunidades, você começa a ver que isso daí faz muita diferença, e aí você começa a juntar cada vez mais e ter dinheiro em caixa ali, exatamente para você aproveitar as oportunidades que vão normalmente aparecer aí ao longo da tua vida. E aí, quem não tem quem não para pensar nisso, não se planeja para isso, é a pessoa que vai estar ali sempre falando, olha, fulano de tal conseguiu comprar um apartamento de 500 mil por 400, 450, por 350. Pô, fez um ótimo negócio, não aparece uma oportunidade dessa para mim. Não, muitas vezes essa oportunidade aparece sim para você. Só que na hora que ela aparece, você não tem dinheiro para ir lá e comprar. Agora, se você começar a se planejar, se você começar a mensurar isso, você também vai conseguir aproveitar essas oportunidades. Enfim, então são esses os 4 pontos aí que eu separei para esse vídeo de hoje, para falar a respeito dessa crise e de como você, com esses 4 pontos, eu acredito que você consiga sim superar a crise e pelo menos aí você tenha uma tranquilidade maior para ficar mais tempo na situação que a gente está atualmente e para que você consiga ter uma sustentabilidade maior no seu planejamento, na sua vida financeira. Acredito que se você cumprir esses 4 pontos aí, fizer isso direitinho, fizer o dever de casa bacana, dificilmente essa crise vai te derrubar e dificilmente daqui para frente alguma crise vai te derrubar. Se você hoje está sendo muito afetado por isso, comece a pensar nesses 4 pontos daqui para frente na sua vida, que eu tenho certeza que isso daí vai ocasionar uma mudança bem significativa na tua vida financeira e que você vai poder aproveitar muito melhor, vai se tornar muito mais tranquila a tua vida financeira. Então, gente, o vídeo de hoje foi falando a respeito disso, espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu o vídeo, por favor, dê o comentário, fala a respeito, enfim, curte aí o vídeo, segue a gente nas redes sociais. Forte abraço aí para vocês.